sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso Odisseia dos Livros. Eu sou Alcina Rodrigues e antes de passarmos para o vídeo propriamente dito, não se esqueçam de pôr um gosto, de comentar, de subscrever o canal e de partilhar o canal com quem vocês acham que vão gostar deste tipo de conteúdo. E também digam-me nos comentários o que é que vocês gostavam, os vossos gostos de literatura, de que vocês gostam de ler, em que sítio vocês gostam de ler. Fazemos assim uma partilha, assim uma família aqui sobre livros, sobre literatura, de vários géneros, pronto. Se vocês gostarem, podemos partilhar. Eu gosto de um pouco de tudo, por isso uma pessoa fazemos esta partilha, ok? Como já viram pelo título do livro, então, hoje vamos falar sobre o Sr. Goebbels, da saga Os Rostos do Mal, que foi o propagandista do mal. E ele ficou para a história, não é? Como o propagandista do mal. O seu nome era, na realidade, Paul Joseph Goebbels. Nasceu em Reydit, acho que é assim que se diz, peço desculpas pelo meu alemão, a 29 de outubro de 1897 e acabou por falecer em Berlim, a 1 de maio de 1945. Foi um político alemão, um filologista e ministro da propaganda da Alemanha nazista entre 1933 e 1945, ou seja, até ao final da Segunda Guerra Mundial. Foi um associado e um devoto apoiante de Adolf Hitler. Não havia pessoa, era Deus no céu e Hitler na terra para ele. Ele ficou também conhecido na história, não é, pela sua grande capacidade de oratória em público. Ele sabia falar e exprimir-se e com aquele todo empenho. Ele ensaiava horas ao espelho os seus discursos. Ele queria que para ele inflamar a multidão, ele ensaiava horas e horas e horas para aquilo sair como ele queria, como ele achava que devia sair. E ele era também muito exigente com ele próprio. O seu profundo e fanatismo do antissemitismo, ele acreditava até numa crença que era uma conspiração internacional judaica que o levou a apoiar o extermínio dos judeus no Holocausto. Para ele, os judeus tinham que ser eliminados da face da terra. Não havia outra hipótese para eles. E principalmente para a Alemanha, se a Alemanha queria seguir em frente depois da Primeira Guerra Mundial. Então, Goebbels ambicionava ser um escritor, primeiramente, antes de ser apresentado ao nazismo. Ele tinha uma capacidade, ele escrevia muitos diários. Ele, quando acabou a universidade, acabou por escrever muitos livros que não venderam. Ele escrevia muito. E obteve o grau de doutor em Filologia pela Universidade de Heidelberg em 1922. Então, 2 anos depois, em 1924, ele aderiu ao Partido Nazista, onde trabalhou com Gregor Strasser, acho que assim se diz, na sua delegação do Norte. Em 1926 foi nomeado Gauleiter, que é tipo o líder distrital dessa zona. Neste caso, por Berlim, onde começou a interessar-se pela utilização da propaganda para promover o partido e o programa. Ele tinha uma ambição muito grande. Na altura não existia assim televisão, mas existia rádio, quase todas as casas tinham um rádio, e para ele queria controlar a comunicação social, que era para moldar a cabeça das pessoas, como os judeus é que eram o piorio, os judeus é que eram o mal da nação alemã e nós temos que erradicar os judeus da face da terra, nós precisamos de erradicar. E então ele queria mesmo controlar, neste caso, o rádio e os jornais, que era para ele ter aquele poder com a sua propaganda, com os seus discursos e com a sua oratória, controlar a mente dos alemães. Após a chegada ao poder do Partido Nazi em 1933, ele foi nomeado para o Ministério da Propaganda
E rapidamente ele conseguiu o controle absoluto da imprensa, da arte e da informação na Alemanha, que era o que ele desejava mais. Ele desejava imenso controlar mesmo a arte, não é? A maneira como os artistas se exprimem, não é? Através da pintura, da escultura. E ele queria isso, que era para também influenciar a mentalidade do povo alemão e levar o povo alemão a acreditar que os judeus eram o mal da Alemanha. Era um particular adepto em usar o rádio, que era uma coisa recente, e filmes para fim da propaganda. Está aí na memória coletiva, da cultura geral, não é? O filme dos Jogos Olímpicos de Munique, não é de Munique nada, agora esqueci-me o nome, onde está aquele filme, não é? Do poderio do povo alemão e do partido nazista. Para isto tudo sempre para fazer uma lavagem cerebral ao povo alemão. Os temas centrais seriam, lá está, o antissemitismo, o ataque ao bolchevismo, ou seja, ao comunismo, e após o início da Segunda Guerra Mundial, a tentativa de moldar a moral do povo alemão, não é? Porque houve ali bastantes fases, não é? Uns ganham, outros vitória, depois agora ganha a Alemanha, depois agora ganha o lado dos aliados, e andava assim, e ele queria, não é? Através, lá está, da rádio e da imprensa e da arte, conseguir levantar a moral, mas neste caso, já na Segunda Guerra Mundial, ele queria mais, era levantar a moral do povo alemão, que assim, afinal, meter-nos aqui numa guerra, e afinal a guerra está sempre a perder. Então, a nossa juventude está aqui, vai ser uma juventude perdida. Então, ele aproveitava isso para os alemães não terem esses pensamentos sequer. Então, em 1943, Goebbels começou a pressionar Hitler para que este introduzisse medidas que levassem à guerra total. Ele achava que tinha que ser... Eu acho que ele era mais fanático que o próprio Hitler. Eu acho que ele ainda era mais doente, digamos assim. Ele queria a guerra total, ele queria arrebentar mesmo com os judeus e com o povo judeu da face da terra. Pronto, ever. Incluindo, além da guerra total, que incluía o encerramento de negócios não essenciais para o esforço da guerra, basicamente só as fábricas de mantimentos e de armamento é que deveriam funcionar, não é? Recrutamento para a força de trabalho, das mulheres para a força de trabalho, se fosse necessário, e o alargamento do recrutamento militar para aqueles que até ali estavam isentos do tal serviço militar. Aquelas pessoas que foram recusadas, olha, afinal, pá, como isto é guerra total, tu vais ter que vir, tá? Foste recusado. Ah, mas eu fui recusado. Ah, sim, mas agora vais voltar, está bem? Que a Alemanha precisa de ti. Então, em 23 de julho de 1944, Hitler nomeou plenipotenciário do Reich para a guerra total. Goebbels tomou várias medidas, mal sucedidas, porque ele nem via, ele era tão fanático que ele nem via que as medidas dele não iam para a frente. O fanatismo nunca é bom em nada. Para aumentar o número de pessoas disponíveis para a produção do armamento e para a guerra total. À medida que a guerra se aproximava do fim e que a Alemanha nazista se encontrava perante a derrota, ele e a sua esposa, Magda Goebbels, e os seus filhos juntaram-se ao Hitler em Berlim, no seu bunker, que chamava-se Bohr Bunker, que era complexo de bunkers que o Hitler tinha mandado construir. E então, porque a guerra, eles já tinham visto que a guerra já era, eles tinham perdido, a Alemanha estava arruinada, os aliados estavam a chegar à Alemanha, a Berlim. Aliás, os comunistas, né, os russos é que estavam a chegar, foram os primeiros a chegar.
Então, Hitler suicida-se a 22 de abril de 1945. Desculpem, a 30 de abril. 30 de abril de 1945. E de acordo com o seu testamento, Goebbels é o seu sucessor como chanceler na Alemanha. Goebbels finalmente conseguiu aquilo que queria, que era ser um cargo importante, não é? Ele viu os outros todos a passar à frente, agora chegou o seu momento, mas por pouco tempo, porque, como todos sabemos, a Alemanha perdeu a guerra. Mas teve apenas um dia no seu novo cargo. No dia seguinte, a este seu momento de glória de chanceler, o Goebbels chama a sua mulher Magda e os seus filhos e dão cianeto às crianças e depois eles próprios suicidam-se com o mesmo veneno. E depois são cremados, não totalmente, mas também não foram enterrados. Não sabe muito bem o que aconteceu ao corpo dele, pelo menos não aos corpos deles. Não encontrei informação sobre isso. Foi um fim triste, mas também não era esperado muito mais de um homem fanático como ele e como a sua mulher. Eles viviam para o Hitler, para o partido nazista e para os ideais do partido nazista. Ele era muito fanático. Ele tinha coisas boas, tinha a sua oratória, ele era muito culto. Ele escrevia muito. Podia ter enverdado, mas também naquela altura ninguém lhe deu a oportunidade de publicar os seus livros serem... Porque ele também já nos seus livros já escrevia sobre o antissemitismo e talvez não tenham agradado a muita gente. Infelizmente ele quis ir pelo caminho do antissemitismo, juntou-se então ao partido nazista, que era dos seus ideais, e foi um ministro que ele tinha o dom de oratória, que é o que me falta a mim, não é? E ele não soube aproveitar esse dom de oratória tão bem para uma coisa boa, foi sempre para o mal. Acabou por ter o fim que teve, não é? Suicidou-se depois de matar os filhos e a sua esposa também suicidou com ele, que também era outra fanática. Também tem a história dele com o Hitler, deles três, é assim um bocado confusa e estranha, mas pronto. Mas é o que é. Pronto, este foi o vídeo desta semana, já está um bocadinho longo. Então não se esqueçam de me dizerem nos comentários se querem acrescentar mais alguma coisa sobre o Sr. Goebbels e dar sugestões de livros para a gente fazer aqui uma resenha, que eu estou sempre aberta a novas oportunidades, a novas ideias, é o que eu quero dizer. E então, até ao próximo vídeo. Espero muito que gostem do vídeo, que é feito com muito amor e carinho. E até ao próximo vídeo.